Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Gabi e hoje nós vamos fazer uma tiragem para relacionamento afetivo para quem está no relacionamento afetivo. Vai ter para os solteiros também. E nós vamos fazer com duas opções. Então, respira fundo, se concentra e vê a energia da pedrinha que você mais se conecta. Tem a pedrinha marrom e a pedrinha cinza. Então, escolhida a pedrinha, nós vamos iniciar pela pedrinha marrom. Vai ter a minutagem do vídeo, então vocês podem pular, quem já escolheu a cinza pode pular ali, tá? Se quiser assistir também, fiquem à vontade e vejam o que ressoa mais, porque o tarô, gente, ele mexe no campo, né? Então, quando a gente tá fazendo uma leitura coletiva, assim, ele vai ressoar algumas coisas, não tudo por completo, então a gente tem que pegar ali as informações, porque se de certa forma chegou até você, é porque tem mensagem ali que te serve também, tá? Então, às vezes, não custa nada, né? Dá uma ouvidinha só pra ter certeza. Então, vamos começar aqui, pedrinha marrom, a energia entre os dois. Gente, foi rápido, tá? Saiu a carta da lua. Qual é a maior força desse relacionamento? Qual é a maior força desse relacionamento? A sacerdotisa. Qual o maior desafio desse relacionamento? As de espadas, tá? Qual é o meu sentimento pelo meu parceiro, pela minha parceira? Ai, fofos! Carta dos enamorados. Tá, mas vamos ver, né, pra contextualizar, porque assim, né, gente, o tarô, todas as cartas têm lado luz e lado sombra, então por mais que elas são bonitinhas e tudo mais, tem que ter uma interpretação, tem que ter ali uma leitura para entender o que ela tá falando, porque existe sim essa dualidade, né, como tudo nesse planeta, nesse mundo. Os sentimentos do meu parceiro, da minha parceira por mim, a roda da fortuna. Eu tento não ser muito expressiva, mas eu não consigo, mas assim, também tô tentando respeitar aqui pra ver até o final, pra não fazer nenhum julgamento precipitado. Eu sou virginiana, né, gente? Então, assim, algumas coisas eu não consigo evitar muito. O que o meu parceiro precisa de mim nesse momento? O Hierofante, bem interessante, vou dizer pra vocês, até rimou, desculpa, uma riminha bem fuleira ainda, mas faz sentido, tá? Eu já vou explicar pra vocês por quê. O que eu preciso do meu parceiro, da minha parceira, é 4 de copas. Tá. E o que eu posso fazer, a gente pode fazer pra fortalecer esse relacionamento? A carta do mago. Ai, gente, adoro. Eu vou dar uma clarificada aqui com outro tarô, porque eu gosto de ser assim, pra gente conseguir aprofundar bem e entender bem legal o que tá acontecendo, tá? Então, quero entender melhor essa energia entre os dois, que saiu a carta da lua. Gente, tá muito rápido vocês, olha, tá muito bom pra falar. 9 de copas. Sim. Então, gente, o que acontece nessa questão da energia dos dois? Dá pra entender pelo restante da tiragem que tá acontecendo, na verdade, não é uma falta de sentimento, de amor, não. É uma falta de alinhamento, tá? Por quê? Por mais que aqui a gente tá falando de quem está no relacionamento, tanto num casamento quanto num namoro, por mais que tá casado há muitos anos com uma pessoa, todo mundo tá em constante mudança, em constante evolução, então vai ter coisas que vão mudar durante o relacionamento e tudo bem.
Só que aqui temos duas pessoas. Você, consulente, muito romântico, muito idealizador, talvez, de um relacionamento. Às vezes não é aquele romântico, meu Deus, apaixonado, mas é um romântico que tem outras linguagens de amor e acaba não sendo aquele estereótipo, tá? Mas aqui, quando eu perguntei do sentimento, saiu a carta dos enamorados e veio nessa energia de amor, não é nem a questão da paixão, sabe? É aquele amor mesmo, que a pessoa idealiza, que pensa pra quem não tá casado ainda, ai meu Deus, meu casamento, não sei o quê. Pra quem já tá casado, já pensa nas outras questões, né, que o relacionamento evolui. Mas chegou num período que essa falta de alinhamento, até das expectativas, porque aqui na necessidade de que cada um tem um pelo outro, ficou muito claro isso, assim. É como se cada um estivesse olhando o relacionamento por uma ótica, mas os dois não conseguem ver da mesma forma. E aí o que que acontece? Pro parceiro, ele tá sentindo muita necessidade de colocar limites em algumas coisas e ele não tá conseguindo justamente porque aqui temos uma pessoa que tá bem apaixonada. Então, a maior força de vocês saiu a sacerdotisa e realmente a sacerdotisa, assim, ela é conectada, ela faz sentido, ela é sábia no que ela faz. Então, assim, em contexto geral, o relacionamento é muito bom, ele é saudável até certo ponto, né? Porque quando a gente começa a não colocar limites em certas coisas, vai saindo da parte saudável, né? Vai saindo do fitness. Então, assim, o parceiro tá precisando que exista uma mudança de perspectiva dentro da sua visão de relacionamento, tá? Eu vou dizer que não é nem do relacionamento em si, mas a questão de talvez o conceito de um relacionamento. E é muito engraçado porque, por mais que o sentimento aqui tá muito aflorado, tá muito verdadeiro, tá muito intenso, é como se o outro, como se o parceiro, né, ou a parceira, ela tivesse necessitando de formalidades. Então, assim, talvez o parceiro ele vê o relacionamento de uma forma mais racional, que seria a questão tipo, enfim, contratos, né? A parte burocrática. Então, ele sente essa necessidade dessa formalidade, oficialização, talvez até de uma forma religiosa, tá? Não tão burocrática em si, até pode ser de uma forma religiosa, mas ele quer, ele precisa dessa formalização, dessa oficialização e que de certa forma ele não sente que você está preparado, porque a sua necessidade com o parceiro é atenção, tá? É carinho, é chegar junto porque tamo ali, né? Tamo ali, então é pra isso. E aí o parceiro, com essa parte mais racional, não consegue entregar. Então aqui, por que eu falei que é uma questão de alinhamento? Porque a gente tem duas linguagens de amor diferentes. E aí, não é a questão do sentimento. É realmente, porque a solução veio com a carta do mago, né? E o mago, ele fala sobre saber trabalhar com o que se tem, né? Saber fazer a alquimia com aquilo que se tem, saber mexer nos elementos e fazer a magia acontecer com um movimento. Então aqui o movimento realmente cada um precisa ceder de um lado, entender o olhar do outro, porque assim, não é porque vocês vêm e se expressam de formas, vou dizer até opostas, mas diferentes, que vocês não possam se alinhar e dar aquilo que o outro precisa. Muito pelo contrário, isso é muito fácil de resolver, gente. É comunicação, é conversa, isso é simples, mas a parte do ceder, que é o dia a dia, que é o colocar em prática, realmente pode pegar um pouco, porque a gente tem a carta da lua aqui na energia dos dois. E a carta da lua, ela traz essa questão de
das sombras, assim, dos traumas, talvez a pessoa não consegue mais desver, tá meio desgastado, e isso eu sinto muito do parceiro, tá? Vocês eu já sinto, assim, uma energia de que realmente eu encontrei a pessoa que eu quero ficar. Eu me sinto aberta emocionalmente para essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu não tô sentindo a reciprocidade, mas não é que não existe reciprocidade, gente, só porque estão precisando de coisas diferentes, tá? Então é muito simples de se organizar isso. Vamos perguntar aqui, para clarificar esse mago, que quais seriam esses movimentos necessários, né, além do diálogo, porque às vezes, gente, você tá um pouco desgastado, e aqui a necessidade do parceiro de colocar limites, ele talvez não consiga uma comunicação legal. Então, assim, se você tá aqui vendo esse vídeo e tá sabendo toda essa fofoca que o tarot tá contando, é porque você já tem mais consciência. Então, assim, era pra estar sabendo. Então, é importante tomar as iniciativas necessárias para fazer o alinhamento, tá? Porque se ficar esperando pelo outro, é mais racional, é mais frio, tá, sabe? Querendo colocar as coisas na balança. Então, assim, porque a outra pessoa vê você como realmente uma mudança na vida, assim, foi uma pessoa que transformou muitas coisas, trouxe muitas realizações e tal, mas ao mesmo tempo agora, tipo, sabe, a parceria virou um pouco de controle, talvez, por isso que está sendo necessária essa imposição de limites aqui, mas por ser muito bom, o parceiro não sabe como colocar isso sem magoar muitas vezes, né? Porque, gente, receber uma crítica, ouvir que a gente faz alguma coisa que o outro não gosta, não é fácil, não é fácil. Só consegue realmente ouvir uma crítica, assim, de peito aberto quem tá com o ego muito trabalhado. E eu realmente admiro esse tipo de pessoa porque não é fácil, porque a gente tá sempre querendo acertar. Então, quando a gente escuta uma crítica ou algo que não é legal, dói, né? Então, talvez é isso que o parceiro não tá sabendo como chegar, porque talvez ele possa ter tentado falar em algum outro momento e a receptividade não foi boa, e daí fica naquela, não quero brigar, então não vou tocar no assunto. Mas assim, ele tá sentindo muito essa necessidade de impor esses limites, tá? Vamos entender aqui com esse mago o que a gente pode melhorar. Como a gente pode melhorar? Como que a gente pode alinhar isso? 3 de copas. Tá, gente. Ai, facílimo, facílimo. Aqui, ó, comunicação, como eu já tinha comentado com vocês, tá? A comunicação entre o casal, o alinhamento, porque aqui vocês vão necessitar trazer essa energia da amizade dentro do relacionamento, tá? Porque vocês vão precisar estar alinhando situações. Se a gente for só pela pegada do relacionamento afetivo, a gente não consegue alinhar as coisas, porque o emocional ele vem assim, ó, dando lambada. Mas quando a gente traz essa questão da amizade dentro de um relacionamento, porque sim, gente, eu acho que é meio que obrigatório, né? o teu parceiro, a tua parceira ser um dos teus melhores amigos, porque pro relacionamento fazer sentido e estar estruturado. Porque essa conexão de amizade, ela traz essa pureza de relacionamento, de conexão, sabe? Porque a amizade genuína, ela é uma conexão que teoricamente não te traz nada em troca, né? Um relacionamento afetivo já é outro tipo de relacionamento. Então, trazer essa energia da amizade faz com que vocês consigam se abrir um pouco mais, essa parceria, consigam se colocar um pouco no lugar um do outro, então traz um certo nível de empatia para essa conversa, porque quando tá desgastado a gente sabe que qualquer tentativa de solução já não quer mais saber. Então, assim, confia na parceria que existe aí dentro, pode estar um pouquinho apagado nesse momento pelas situações que estão acontecendo, mas o sol vem trazendo muita iluminação no sentido de que vai ser muito claro, a solução vai ser muito clara, a forma como vocês vão fazer vai ser muito claro. Então, não vejo grandes empecilhos.
Realmente, o único empecilho que pode haver aqui é a questão do ego, tá? Como eu já tinha comentado antes. Porque realmente são questões de expectativas diferentes, né? Um querendo que o outro se expresse na linguagem de amor que aquele próprio tem, e não é assim que funciona. Mas isso só consegue ser alinhado e vai ser alinhado a partir de uma conversa, tá? Sem grandes alardes, sem conversas assim complexas, é falar o que sente, o que espera e ponto, tá? Porque os dois estão se olhando nesse relacionamento como peças importantes, tá? Você sente, tem essa questão de sinto essa conexão de alma, e o parceiro sente também que você foi uma pessoa muito importante para ele. Mudou muitas coisas dentro e fora da vida dele, né? Então, quando a gente tem esse certo nível de admiração, o relacionamento ele toma outro patamar. Então, se a gente tem tudo isso de bagagem, gente, não vai ser porque ele não se expressa do jeito que eu espero que vai, sabe, abalar isso aqui, não. A gente tá muito bem, tá muito bem. Fico muito feliz que a solução é clara e fácil e vocês vão conseguir resolver. E até, gente, se tem um parceiro aberto e tudo mais, lembrando dessa questão das amizades, mostra esse vídeo para eles, para ele, para ela, para entender, talvez facilitar, porque ouvindo de outra pessoa é mais fácil. A gente sabe que né? Quando é alguém de fora, assim, a gente consegue dar uma segurada em certas reações e consegue refletir um pouquinho melhor. E às vezes pode ser até uma abertura para vocês conversarem, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. E vamos para segunda pedrinha, que é a pedrinha cinza, tá? Vamos seguir então com a pedrinha cinza, a segunda opção. Vamos entender qual que é a energia desse casal. Vamos ver, vamos ver. A energia do casal, vou pegar uma carta só, tá? Carta da estrela. Qual é a força desse relacionamento? Três de copas. Qual o maior desafio desse relacionamento? Gente, tem duas cartas, mas eu vou aceitar, tá? Porque elas se conectam. O 4 de paus com o 9 de espadas. O que eu sinto pelo meu parceiro e pela minha parceira? O carro. O que o meu parceiro sente por mim? O hierofante. O que eu preciso do meu parceiro? 6 de copas. O que o meu parceiro precisa de mim? Rei de paus. E o que a gente pode fazer para fortalecer esse relacionamento? O 7 de ouros. Então, gente, eu vou tirar aqui com esse outro tarô só para dar uma contextualizada aqui melhor. E aí a gente já segue. Essa energia entre os dois. Então, gente, a energia do casal saiu a carta da estrela com a roda da fortuna. Temos uma energia bem positiva aqui, uma conexão bem interessante. A maior força de vocês é o 3 de copas, então vocês têm muita parceria, tá? A parceria é muito nítida, ela é muito necessária para o casamento, mas estamos indo para parceria demais, tá? Porque o maior desafio
veio que talvez algumas coisas estão sendo colocadas para debaixo do tapete, não estão querendo ser olhadas. Sabe quando a gente sabe que tem uma situação que tá incomodando, que tá ali, pá, mas não vamos mexer pra não feder, né? Gente, não, pera, uma hora a vida aperta e se a gente não se movimenta, a vida atropela. E aí vai ser do jeitinho que o universo preparou, entendeu? Se a gente toma iniciativa, fica mais fácil, sabe? A gente sofre menos. Então, assim, é como se a parceria ficou parceria demais e se esquecer um pouco do casamento como instituição, né? Como casamento mesmo, tem que fazer as coisas ali para esse relacionamento crescer e tudo mais, não só a convivência, tá? Porque quando a gente traz para essa questão mais da parceria e tudo mais, acaba se reduzindo para uma rotina, para uma convivência. Então, esse que está sendo o maior desafio para vocês neste momento é porque caiu numa zona de conforto, tá? Então, assim, o sentimento que eu tenho pelo meu parceiro, o seu carta do carro, então é um sentimento que ele tá meio confuso justamente porque eu percebi essa mudança de dinâmica, mas eu não sei como mudar, porque como é que eu vou reclamar que o meu casamento, né, o meu relacionamento é parceiro demais? Mas não é que é parceiro demais, é que está se perdendo o conceito do casamento em si e se tornando, né, uma parceria, uma amizade. Então isso não pode ser deixado. E aí vocês estão meio que balançados porque estão meio sem entender. Será que eu ainda amo essa pessoa? Será que Mas sim, tá? Existe o sentimento, porque aqui o que vocês precisam do parceiro é amor, é carinho, é chegar junto, é voltar a ter essas intimidades que talvez muito disso se esfriou para chegar nesse momento de muita parceria, tá? Sejam lá por que motivos que foram levados a isso, eu acho que tudo dá para ser conversado e ser resolvido, porque o sentimento do parceiro por você é um sentimento muito respeitoso, sabe? Assim, um sentimento respeitoso. Mas é que foi as palavras que veio, assim, mas no sentido de, tipo assim, tem admiração, tem carinho, tal. Não é só aquela coisa de, ai, meu Deus, aquele fogo, aquela intensa, segunda intenção. Tipo, não, é um amor genuíno. Só que aí que se perde um pouco essa questão da instituição do casamento, tá? Porque quando a gente começa a ver muito o outro dessa forma, a gente começa a afastar essa conexão. Então, aqui a gente também tem uma certa forma de que o outro também tá percebendo esse afastamento. Porque o que ele tá precisando de você nesse momento é o rei de paus, é movimento. É você tomar a iniciativa de que se você tá esperando carinho e atenção e aproximação e tudo mais, tem que mostrar abertura para isso minimamente, tá, gente? E se a gente tá dentro de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, independente se eu tô certo, se eu tô errado, se eu sou mulher, se eu sou homem, e eu tenho a percepção disso aqui, eu tomo consciência de que isso tudo tá acontecendo dentro do meu relacionamento, gente, mais do que obrigação de tomar a frente, de fazer um movimento de, sabe, fazer o que é necessário para tentar alinhar, porque eu vejo aqui os dois muito querendo funcionar. E quando a gente tem essa questão da parceria, de ser muito amigos, é essencial, gente, é muito bom, na verdade. Pode ser que alguns relacionamentos acabam se perdendo nesse momento, mas aqui vocês têm realmente uma chance de colocar isso em ordem e tá trabalhando para que não se perca. Porque assim, ó, o que fazer para fortalecer? Saiu o 7 de ouro, gente. Não tem mistério, não tem fórmula mágica. O que precisa fazer para fortalecer é cada um fazer a sua parte, tá? Porque aqui a gente não tá falando de ceder, que nem a primeira turma ali da pedrinha marrom. Aqui a gente tá falando de realmente cada um fazer a sua parte naquilo que espera. Então, a partir do momento que eu espero algo, eu tomo uma iniciativa, gente, pra aquilo voltar, é muito rápido, né? Meio óbvio também,
se a gente entende um pouquinho das leis universais. Então, deixa eu tirar mais uma cartinha aqui para esse 7 de ouros, para mais um complemento do que fazer para fortalecer isso, tá? Ai, gente, sério, vamos lá, o tarô. São 78 cartas. E olha quem saiu. O 7 de ouros também, deixa eu tentar focar aqui. O 7 de ouros também, só que do outro deck. Então, assim, até para vocês entenderem um pouco mais nessa imagem, estão vendo que é como se ele estivesse fazendo um reiki ali naquela plantinha. Ele tá nutrindo, ele tá jogando energia, ele tá fazendo um movimento para alimentar aquelas raízes. Então, assim, gente, faz muito sentido a questão que eu falei de cada um fazer a sua parte. Porque se eu faço um pouquinho e o outro faz um pouquinho, se soma, que é isso que é o sentido do relacionamento, a gente tem uma porcentagem maior, entendeu? Do que se tivesse individual. Então, essa nutrição é muito necessária. É só a questão do alinhamento, tá? Do alinhamento. E digo mais, gente, tem gente aqui, ó, que não é só essa questão de que o parceiro... o sentimento do parceiro tá envolvendo essa questão do respeito e tudo mais, mas para algumas pessoas envolve bastante questão religiosa, tá? Tem essa parte, não sei se existe alguma questão que possa tá pegando aí para algumas pessoas, mas pode ser também uma das coisas que agregam nesse movimento, tá? Então, assim, gente, faz a sua parte, vai lá, tá querendo carinho, tá querendo chamego, vai lá e dá um pouco de carinho e chamego também, entendeu? Lembra que vocês são um casal, um relacionamento, estão ali pra dar certo. E, gente, vocês têm muitas coisas maravilhosas pra viverem, porque essa energia de estrela com a roda da fortuna é tipo assim, um novo momento surgindo, que quando vocês passarem pela turbulência, a calmaria vai ser muito boa, entende? Então, assim, vai ser aquele momento de crescimento, de, ó, tive ali um salto quântico e mudou alguma coisa. E aí vai ser benéfico pro relacionamento como um todo, mas individualmente para cada um, porque vocês estão aprendendo e crescendo com essa situação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se conectado. E até a próxima. Tchau, tchau.